Estamos de volta para o quinto, penúltimo bloco da sabatina com o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Aloísio Mercadante. Neste quinto bloco, temas específicos para o candidato. Edson Arantes. Tema agora, candidato, saúde. No dia 1º de setembro, Maria das Dores, uma senhora de 47 anos, morreu no pronto-socorro municipal de Franca, depois de esperar 17 horas pela autorização de internação que viria da Secretaria Estadual de Saúde em São Paulo. Como o senhor vê ocorrências como esta e o que é possível fazer para que casos como este não se repitam mais? Olha, você sabe, Edson, que eu vinha conversando quando cheguei com o Gilson Pelisário, o Paulo Afonso e o Silas, e os três estavam absolutamente indignados com essa situação e que não é um caso isolado, o que é mais grave. Se fosse isolado já era muito grave, mas não é um caso isolado. O que aconteceu? O Sistema Único de Saúde, a gestão plena, a cidade transferiu para o Estado. Ao transferir a gestão plena para o Estado, fica centralizado em Ribeirão Preto ou na capital a autorização para uma simples internação. E o burocrata de plantão fica esperando um requerimento, um fax, para dizer, ó, pode internar. Isso é completamente inconcebível. Uma coisa, essa centralização prejudica a qualidade da saúde da população. Isso vem se repetindo. Eu vi um outro caso de um médico que pegou 2 pacientes e levou no carro dele. Aí vem um segundo problema, que além de colocar a centralização da gestão aonde não pode estar, porque é quem está ali vivendo o dia a dia que tem que resolver. Eu ajudei a trazer R$1,5 milhão para a Santa Casa de Franca. Sei muito bem que é possível ter gente competente, qualificada para desenvolver esse trabalho. Então, o segundo problema é a prefeitura não ter o SAMU. O que é o SAMU? O SAMU é uma ambulância, nós temos UTI computadorizada, com equipes especializadas para fazer o atendimento de emergência. 40% das ocorrências, ela resolve lá no local, porque tem uma equipe especializada. E salva uma pessoa que tem um infarte, que tem um problema grave, porque ela está associada a uma central computadorizada para saber exatamente onde tem que levar. E junto com o SAMU, nós estamos criando as unidades de pronto atendimento. Em São Paulo, nós já temos 397 ambulâncias. E nós temos as unidades de pronto atendimento, 24 horas por dia, 6 especialidades e até 25 leitos de UTI. Ou seja, o SAMU, em vez de levar para o hospital que está congestionado, e como a equipe é especializada, leva direto para a unidade de pronto atendimento para resolver os problemas. Com isso, a gente alivia o hospital para cuidar da média e alta complexidade e melhora o sistema. Por que nós não temos UPA e SAMU aqui em Franca? Porque o PSDB não ajuda a trazer. O governo do Estado é o único Estado do Brasil que o PSDB não participa do cofinanciamento do SAMU e da UPA. Por exemplo, Minas Gerais é o governo do PSDB, mas participa. Como é que ele participa? O governo federal constrói a unidade de pronto atendimento e dá ambulância. Dá de graça para a cidade a ambulância. Paga 50% do custo. O governo federal, o governo Lula. 25% a cidade, 25% o governo do Estado. Como o governo do Estado não participa dos 25%, sobrecarrega a prefeitura. Aí os prefeitos têm segurança. Mas eu acho que isso é indispensável para melhorar essas situações e mais. Você veja que aqui no caso de Franca, a prefeitura paga até aluguel de delegacia, que não é função dela. E nós temos que melhorar a saúde pública, que é a área mais sensível. Nós estamos falando aqui de quase 30 cidades que estão em volta e que precisam do sistema mais competente de atenção à saúde, especialmente emergências e urgências. Candidato, uma das suas propostas para a área é a criação de uma central de vagas para marcação de consulta, para agilizar o sistema. Mas o problema crucial que levou à morte da Dona Maria das Graças, ou a Maria das Dores, ou a essa situação que o senhor descreveu do médico que foi com ambulância e tudo, e 2 pacientes direto para a Santa Casa, foi um problema de gestão ali, um problema de conversa entre a CRUI, Central de Regulação Única do Estado de São Paulo hoje, e a Santa Casa. No sistema da CRUI constava que não haviam vagas disponíveis, não havia vagas disponíveis na Santa Casa. Na Santa Casa, eles também insistiam que não havia vagas disponíveis, e quando o médico chegou lá, fotografou no celular, estava cheio de vaga na emergência da Santa Casa. Essas grandes centrais de vagas, né, descoladas do caso concreto da cidade, não piora a situação? Não é mais difícil ainda controlar quando você imagina um estado inteiro? No mundo inteiro isso funciona bem. Quer dizer, quando não é uma emergência, como eu disse, emergência e urgência é SAMU, UPA e pronto-socorro. É isso que resolve. Então, e por que tem que ter o SAMU? Porque a pessoa está sentindo um sintoma, ligou, imediatamente tem um especialista atendendo. Nem vai para a Santa Casa, já atendido pela unidade do SAMU. Não, o atendente já tem um médico atrás, se precisar.
Olha, eu estou sentindo uma dor no meu braço esquerdo, estou suando frio, acho que eu estou com um problema de tendinite. Não é, pode ser um infarte. Né? O médico fala, faz isso, tome isso, papapá, estou mandando o SAMU já vai com uma UTI, aquilo ali já prepara e já salva uma vida. Se não for, a equipe já faz ali o eletro, já vê se precisa levar para o hospital ou não. E a UPA, por que é importante a unidade de pronto atendimento? Ela é 24 horas por dia. Porque a saúde não espera horário comercial. Quer dizer, não adianta ter uma unidade básica de saúde no bairro que está fechada no final de semana ou de madrugada. Então, esse sistema está crescendo no Brasil e é a solução para o problema. A central, ela tem que, sobretudo, marcar consulta. Porque hoje é um abuso que está acontecendo. As pessoas esperam até um ano para poder fazer um exame diagnóstico. Exames que não pode esperar. Vou dar um exemplo. A Secretaria de Saúde fez uma pesquisa com 350 mil usuários do SUS. A própria Secretaria. 30% dos pacientes demoraram até 6 meses para fazer radioterapia, quimioterapia, hemodiálise ou cateterismo. Por que é muito grave isso? Porque o câncer, por exemplo, é uma doença que não pode esperar. Um câncer, quando está na fase inicial, a resposta da medicina é muito eficiente. Uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia. Se você esperar aquelas células cancerosas se espalharem pelo organismo, vira uma metástase e a resposta é muito pequena da medicina. Então tem que ter pronto atendimento. Qual é a minha sugestão? Fazer o ProUni da saúde. Fazer um convênio como política emergencial. Fazer um convênio com as clínicas e laboratórios particulares para usar o período da noite, final de semana, que não são usados, para o SUS. Com isso, a gente aumenta rapidamente a capacidade do sistema para resolver esses casos mais clássicos, especialmente o câncer, que falta, a fila do Jaú, Hospital de Barretos, Hospital de Câncer de São Paulo, está muito longa e não pode continuar como está, para ter uma pronta resposta. E a médio prazo, nós temos que construir 8 novos hospitais regionais do Estado, 30 policlínicas para poder fazer o atendimento nas especialidades e recuperar os equipamentos que nós temos e modernizar o sistema. Franca seria sede de um desses hospitais? Aí eu tenho que ter nós temos que a região seguramente vai ter, porque tem um déficit aqui regional muito grande de vagas. Tanto em Ribeirão como Franca, há um déficit de vagas constatado pelo sistema SUS. Agora, só uma outra coisa que eu queria dizer. A informática hoje, eu falei da escola, eu vou falar da medicina. Ela vai além da simples marcação da consulta. Se você tem um cartão SUS que funciona, você tem todo o seu prontuário clínico disponível em qualquer lugar que você for. Você está numa outra cidade, teve um problema grave, chegou, o médico na hora sabe todo o seu histórico clínico. Além disso, a telemedicina hoje, eu fui em Barretos, Hospital do Câncer, eles estão fazendo cirurgia em Barretos, que o médico está em Beijing, na China, em Pequim, ou está em Paris. São os 3 polos. Ele opera de lá, com robô ali em Barretos. Doenças, por exemplo, próstata, que é uma doença, é uma cirurgia muito sensível. O índice de eficiência é 100% com o robô. Faz lá de Paris ou de Beijing e estamos preparando os equipamentos para fazer no interior do Brasil. Você vai, por exemplo, hoje com a telemedicina, você vai num clínico geral aqui em Franca, ele está ali com os exames diagnósticos. Ele imediatamente se reporta ao especialista, por exemplo, das clínicas, que já diz qual é a orientação. Não precisa o sujeito pegar um carro aqui da prefeitura, ter o sacrifício, ainda pagar R$120 de pedágio, ir até São Paulo, para poder ficar na fila, para ter um atendimento que não foi marcado, para depois voltar. É um absurdo. A telemedicina hoje, a informática pode melhorar as consultas e melhorar a eficiência do sistema. Candidato, a Santa Casa de Franca, assim como muitas outras Santa Casas do Estado, passa por dificuldades crônicas de recursos. Tanto as geridas pelos municípios quanto as geridas pelo Estado enfrentam o mesmo problema. E a origem do buraco financeiro nos hospitais é justamente o valor da tabela do SUS, que é insuficiente. Por que o governo federal não aumentou o valor da tabela do SUS? Não, o governo federal aumentou os repasses, deu a São Paulo a condição de gestão plena na saúde. Sabe quanto aumentou o recurso para a saúde em São Paulo, no governo Lula? 283%. Passou de 2 bilhões e 300 milhões de reais para mais de 9 bilhões de reais o repasse para o sistema SUS, sem a CPMF. Que nós perdemos aí 85% do financiamento da média e alta complexidade do sistema SUS. Então houve um aumento muito grande de repasse do sistema. Agora, eu me lembro que o PSDB prometia que ia ter um programa especial para as Santas Casas. Nunca fez. 16 anos, as Santas Casas agonizam por falta de política, por falta de apoio, e não faz o menor sentido eu construir um outro hospital se eu tenho uma Santa Casa que pode cuidar bem, ser tratada e ser integrada ao sistema SUS. Você sabe que o meu avô era o único médico em Jacareí e foi prefeito da cidade e fundador da Santa Casa. Então eu acompanho isso desde que eu nasci, as Santas Casas no Brasil. E na realidade são instituições centenárias. São Vicente, que é a mais antiga, tem mais de 200 anos. Então nós temos que recuperar as Santas Casas, temos que ter um programa especial
para fortalecimento das Santas Casas e trabalhar junto com o governo federal, estadual e os municípios para valorizar esses equipamentos. Candidato. E aqui a de Franca é uma Santa Casa muito reconhecida, eu acompanhei ao longo do meu mandato várias vezes, ajudei em momentos necessários, inclusive colocando recursos de emendas para poder ajudar a Santa Casa de Franca. Candidato, outro tema importante, temos apenas 2 minutos neste bloco. O senhor esteve na Francal em julho e ouviu pleitos do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca. O principal pedido é a redução gradativa do ICMS de 12% para 7%. O senhor acredita que seja possível esta desoneração e qual é o compromisso do senhor com o setor calçadista? Primeiro, Edson, eu me lembro da entrevista que eu fiz lá. Você lembra a manchete do Jornal da Franca, qual era? Euforia. Né? Um momento excepcional. Entrei em Standard ali, que tinha vendido 500 mil pares de sapato no dia. Então foi uma coisa espetacular. Né? À medida que a gente tirou 28 milhões de pessoas da pobreza, criamos 14 milhões de novos empregos, aumentamos 74% o valor do salário mínimo. O salário médio da população aumentou, o povo está botando o sapato no pé. E é o mercado interno do Brasil que fez a alavancagem da indústria calçadista. Hoje tem carro de som na rua aí, disputando mão de obra porque falta mão de obra. E é interessante, porque eu fui na Zé Paulino ontem, nós andamos a Zé Paulino todas as lojas tem lá, procura-se. Quer dizer, falta mão de obra em vários setores da economia, precisamos investir mais em profissionalização. Eu quero trazer, e disse lá na Francal, um centro de inovação e pesquisa da indústria calçadista aqui para Franca. Nós temos um bom centro no Vale dos Sinos, mas não sei porque o governo de São Paulo nunca disputou para trazer para cá. Para a gente poder ter um centro que forme mão de obra, que faça pesquisa, que prepare. Temos aqui um centro de design, mas nós podemos ir muito além disso para ter toda a cadeia produtiva pesquisada, fazendo inovação, formando gente, fazendo parceria com a indústria. Eu acho que tem que manter o centro no Vale dos Sinos, nós temos que trazer um centro aqui para Franca. E a outra coisa é o seguinte, São Paulo não vai mais perder empresa por causa de guerra fiscal. Chega de ver as empresas se instalarem ali no sul do Mato Grosso do Sul, no norte do Paraná, em Extrema, em Minas Gerais, que é a segunda cidade industrial, porque o governo do PSDB, além de botar pedágio, não deu incentivo fiscal, privatizou o Banespa, vendeu a nossa caixa, nós perdemos instrumentos de financiamento, é que eu adoro o interior, por isso que eu estou falando demais. E nós precisamos dar incentivo para o interior se desenvolver. Tá certo. Você fala mais sobre o interior daqui a pouco no sexto e último bloco. Não saia daí. Até já.